E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Bom, gente, nessa aula nós vamos continuar falando sobre campo magnético, né? Vocês estão lembrados que na última aula nós fizemos uma introdução sobre esse conteúdo, né? Sobre a questão do eletromagnetismo, né? Da relação que há entre a eletricidade e o magnetismo, certo? Então a gente viu os conceitos mais básicos, né, naquela primeira aula. E nessa aula de hoje eu quero começar a conversar com vocês sobre como realmente, né, como é que o campo magnético, como é que o magnetismo e a eletricidade caminham juntos, né? Qual é a relação que há entre esses dois conteúdos que antes pareciam ser conteúdos distintos e hoje, né, nós, depois de vários estudos, né, de vários experimentos, hoje nós sabemos que eletricidade e magnetismo, né, estão juntos, né? Por isso o nome eletromagnetismo, tá bom? Então a gente vai ver, por exemplo, né, como é que um campo elétrico pode gerar um campo magnético e vice-versa, tá bom? Então vamos iniciar falando sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo, tá certo? Então olha só, imagina aí que eu tenho aqui um condutor, né? Aqui, ó, certo? Isso aqui seria o condutor, ó. Certo? Um condutor retilíneo, um fio, por exemplo, seria um condutor retilíneo, certo? E aí, como eu falei na aula passada, né, um físico chamado de Ørsted, ele verificou experimentalmente que um fio condutor, né, quando um fio percorrido por uma corrente elétrica, né, era ligado em numa bateria, né, alguma fonte de energia, né, quando existia corrente no fio, ele percebeu que a bússola ela era alterada, né, e a gente sabe que a bússola está relacionada com o campo magnético, certo? Então, a partir daí foi que começou-se a perceber a relação entre magnetismo e eletricidade, tá certo? Então, a gente vai estudar hoje, a gente vai aprender como calcular, na verdade, qual é a direção, qual é a intensidade, qual é o sentido, né, de um campo magnético gerado por um condutor retilíneo, tá bom? Então, olha só, vamos falar da direção e do sentido, certo? Depois a gente fala da intensidade. A direção desse campo magnético, certo? A direção é uma reta perpendicular, como vocês podem ver aqui na figura, ó, certo? Deixa eu pegar aqui o contato. Ó, aqui o B, a letra B vai representar o campo magnético, tá bom? Então o campo magnético aqui, ó, certo? A direção, vamos lembrar o que é direção. Direção é uma reta, né? Horizontal, vertical, inclinada, tá certo? Então a direção desse campo magnético B, certo? Será uma reta perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, né? Então o que seria uma reta perpendicular, né? A reta perpendicular é isso aqui, ó, certo? Isso aqui é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, ó. Esse lápis aqui, certo? Está perpendicular a esse outro lápis, porque aqui formou um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, no caso aqui em questão, a direção do campo magnético, certo? Seria exatamente essa reta aqui, ó, essa reta perpendicular ao plano, é um plano imaginário aqui, né? Definido pelo ponto P e pelo condutor. Então, aqui eu tenho o condutor, ó, o condutor. Eu quero saber qual o valor do campo magnético aqui nesse pontinho, ó, a uma distância R do condutor, certo? E aqui, ó, observa que aqui formou-se um plano, né? Isso é um plano, isso aqui é um plano, isso aqui é um plano, tá certo? Então, formou-se um plano. Então, o campo magnético é perpendicular, certo? A esse plano, tá bom? Formando esse ângulo aqui de 90 graus. Bom, então essa é a direção do campo magnético, é sempre uma reta perpendicular ao plano, tá certo? E o sentido é dado pela regra da mão direita, certo? Então esse sentido é um pouquinho mais, às vezes é um pouco trabalhoso da gente entender, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente calcula esse sentido. Então olha só, o sentido é o seguinte, imagina que, novamente, eu tenho aqui o fio condutor, isso aqui é o fio condutor, é o mesmo que está aqui na figura, certo? O fio do condutor. Então, eu tenho que verificar qual é o sentido da corrente, certo? Então, nesse caso aqui, a corrente está para cima, né? Certo? Então, o meu dedo indicador, ele vai no sentido da corrente, ó. O dedo vai no sentido da corrente e os outros dedos, eles vão indicar o sentido do campo, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a corrente está para cima e esses dedos estão apontando o sentido, né? O sentido do campo magnético, tá bom?
Então é assim que a gente encontra o sentido do campo magnético. Esses dedos aqui é que vamos dizer o sentido. O campo magnético ele pode estar saindo ou ele pode estar também entrando. Ele entra ou ele sai, certo? É assim, a gente vai ver depois o exemplo para vocês entenderem melhor. Mas é chamado regra da mão direita, porque a gente faz com a mão direita. Usa a mão direita, certo? Aqui é a corrente e aqui vai indicar o sentido. Se está entrando ou se está saindo do plano, tá bom? Vamos tentar entender melhor daqui a pouco. Então, olha só. Continuando, né? A intensidade, como é que eu calculo o valor desse campo magnético, né? Esse campo magnético, ele é dado, a gente chama de B, eu já disse a vocês, né? μ0 é uma constante de permeabilidade, certo? Magnética, sobre 2π, I é o valor da corrente e R é a distância de onde eu estou calculando o campo até o fio, né? No caso, o fio condutor, tá bom? Continuando. Então, olha só, vamos ver quais as unidades, né? As unidades no sistema internacional. O campo magnético B, ele é medido em Tesla, certo? Ou T maiúsculo. A corrente a gente já viu, que é medida em ampere, ou simplesmente A. R, que é a distância medida em metro, certo? E o μ, que é a permeabilidade, né? Exatamente a união dessas outras grandezas, que é T vezes M dividido por A, tá bom? E, como eu já tinha dito a vocês, né, esse μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. E o seu valor é 4π vezes 10 a menos 7. Tá bom? É preciso utilizar isso nos probleminhas. Beleza. Vamos entender agora como são as linhas de indução de um campo magnético, né? Gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo. Certo? Eles são sempre circunferências concêntricas. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui. Então, esse campo magnético, né, eles vão ser circunferências, como vocês podem ver aqui e aqui, ó, são circunferências concêntricas. Por que concêntricas? É uma circunferência dentro da outra, certo? São circunferências concêntricas, tá bom? Que mais podemos falar aqui sobre isso? Aqui é uma foto, um desenho, aqui é uma foto real, né, de um campo magnético. A gente pode ver esse campo magnético, né? Esse campo magnético ele pode ser visualizado em algumas situações, né? Existem experimentos que a gente consegue visualizar, tá bom? E aqui está mostrando novamente, ó, a regrinha da mão direita, né? O dedo indicador e nesse caso aqui está saindo, né? Ó. Então o campo magnético nesse caso aí em questão, né? Ele está indicando que está saindo ali da tela do computador, certo? Ou da folha quando você estiver fazendo o exercício. Bom, outra coisa, ó, aqui, ó, o campo magnético ele vai ser sempre tangente, ó, uma retinha tangente. O que seria uma reta tangente? É saindo aqui da curva, certo? Da circunferência, ó, certo? Sempre perpendicular, tá certo? Esse é o campo magnético. Vamos ver um exemplo, né? Uma situação, um problema que a gente pode aplicar isso que a gente acabou de falar, certo? Quando a gente faz na prática, às vezes visualiza melhor, né? Então, olha só, o exemplo diz o seguinte, né? Um fio retilíneo, né? Esse fio aqui que vocês estão vendo aqui na figura, né? Fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, vamos organizando logo nossos dados, né? Os dados do problema. O primeiro dado que ele fornece aí é o valor da corrente, né? Que é 2 amperes, certo? No sentido indicado da figura, ou seja, o sentido é exatamente esse aqui, né? Da esquerda para a direita, o sentido da corrente, é isso? A gente vai precisar disso na hora de saber, de calcular, né? De indicar a direção, né? Utilizando a regra da mão direita, como eu falei com vocês. Beleza, então vamos lá. Ele quer que você calcule o campo elétrico no ponto P, quer saber o campo elétrico aqui, ó, BP, e o campo elétrico aqui embaixo no ponto Q, PQ, certo? É isso que a gente vai calcular, tá bom? Então aqui eu tenho a distância do fio até P, eu vou chamar isso aqui de R1, e vou chamar aqui de R2, a distância até o ponto Q, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular, vou colocar aqui, né? R1 igual a
10 centímetros, né, nós vimos que temos que transformar em metros, né? Isso no Sistema Internacional de Unidades, a distância é medida em metros, então dá 0,1 metros, e o R2, a distância ao ponto Q, 0,5 metros, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos calcular então. O campo magnético, que a gente chama de B, no ponto P, BP, vai ser dado aquela fórmula que a gente viu anteriormente, né, que é μ0, que é a constante de permeabilidade, dividido por 2π, vezes o valor da corrente e dividido pelo raio, ou na verdade a distância R, né, que eu chamo de R. Isso vai ser igual a μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, a corrente vale 2 sobre 2π, dividido pelo raio, que vale 0,1, tá bom? Ou seja, BP vai ser igual. Aqui eu posso cortar, ó, π com π, 2 com 2, tá bom? E aí ficou 4 dividido por 0,1, certo? Vezes 10 a menos 7, tá bom? De modo que BP vai ser igual. 4 dividido por 0,1 dá 40, não é isso? 40 vezes 10 a menos 7. Organizando isso aqui, né, a vírgula de uma casa para a esquerda, e finalmente nós temos que BP vai ser 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então, esse é o valor da intensidade do campo magnético, tá bom? Esse campo magnético aí no ponto P, certo? Esse campo magnético no ponto P, ele vai estar, ó, a regra da mão direita, certo? Então eu vou, imagina que isso aqui é o condutor, que é o condutor, certo? Então aqui, ó, o sentido é esse aqui, né? Esse aqui. Então, ó, tá indicando o que tá saindo, né? Tá saindo, ó, saindo, no caso da tela, né? Ó, saindo perpendicular e saindo da tela, certo? Então, a direção e o sentido, né? A gente viu que o sentido ele vai ser dado pela regra da mão direita e a direção é sempre perpendicular, né? Ao plano, né? No caso, esse plano aí, tá bom? Beleza. Então, vamos calcular agora no ponto Q, né? No ponto Q, a gente chamou isso aqui de BQ. A fórmula é a mesma, né? μ0 sobre 2π vezes I sobre R. Essa é a fórmula. Substituindo, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é a mesma, que é o mesmo fio, tá certo? Dividido por 2π aqui. E aqui dividido por 0,5. É isso? Fazendo aqui novamente a simplificação, ó, simplifica aqui, simplifica também, foi que em 4 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,5, né? Beleza. Ou seja, PQ é igual. Então, olha só. 4 dividido por 0,5, né? Quanto é 4 dividido por 0,5? Dá 8, não é isso? 8 vezes 10 a menos 7. Beleza? Tesla. Tá bom? Então, nós temos aí, no ponto Q, vale 8 vezes 10 a menos 7. Beleza? E qual seria, no caso, a direção? É a mesma, né? A direção é sempre perpendicular ao plano. E o sentido, né? O sentido. Então, lá no ponto Q, ó, se você pegar aqui no ponto Q, no ponto Q lá embaixo, né? No ponto P tá saindo e no ponto Q tá entrando, né? Aqui assim, ó. Pega aqui, né? Lá embaixo, no ponto Q, ele está entrando, no ponto P está saindo, no ponto Q está entrando, tá certo? É um pouco difícil de ver por conta da mão, né? Que a minha mão está virada para cá, certo? Mas vocês podem fazer aí com a mão de vocês, né? Lá em cima no ponto P, ó, ele está saindo. Lá embaixo no ponto Q, ele vai entrar, tá certo?
Então está entrando, o campo ele está entrando aí no ponto Q. E no ponto P, o campo ele está saindo do plano. Tá bom? Beleza, gente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje.